gente! Bem-vindos a mais um episódio do Bastidores da Vida Atípica, um podcast muito legal que a gente traz para vocês um pouquinho da nossa vida atípica. Vida atípica é a vida de mães com crianças que têm algum tipo de síndrome, né? Crianças especiais. Então, hoje eu estou aqui com a Keila, a gente está com uma convidada muito especial. Denise, a gente está muito feliz, como a Fernanda acabou de dizer. Estamos iniciando aí essa linda história do nosso podcast Bastidores da Vida Atípica para trazer possibilidades de histórias lindas como a sua estar nessa mesa, né? E vai ser difícil a gente não chorar hoje. Mas, Denise, muito prazer em ter você aqui conosco, né, Fernanda? Sim. E vai ser, acho que, uma conversa boa, emocionante, porque falar de vida atípica, mães que têm crianças com deficiências, pessoas que lutam por um mundo melhor e que... Um mundo mais inclusivo. Com conscientização. O Bastidores da Vida Atípica está aqui para isso, para colocar vocês, nós, sentadas aqui, para mostrar o quanto somos, sim, importantes para a sociedade. Sim. Então, seja bem-vinda. Obrigada. E toca o barco aí, fala um pouquinho para nós. Obrigada, meninas, por esse convite. Me sinto realmente honrada. Eu acho que o nosso lugar de fala é tão importante, né? Falar da maternagem atípica é um assunto que precisa estar em pauta, né? Sim. O meu nome é Denise Rocha, eu sou mãe atípica do Miguel, né? Diagnosticado no transtorno do espectro autista. Cheguei a essas lindas meninas aqui através de um projeto social muito bacana, que eu honro também fazer parte nessa descoberta de como é lidar com o terceiro setor nesse país, né, e as dificuldades que a gente aprende todos os dias. E eu costumo dizer que a maternidade atípica, ela te convida a muitas prospecções, a muitos sentimentos diferentes, né? Você experimenta novas possibilidades, né? Uhum. Então, te convida a vários cenários, né? E aí, cada mulher e cada mãe vai se encontrar nessa caminhada conforme ela praticar essa maternidade, né? Essa maternagem diferenciada. Então, acho que a minha caminhada para chegar aqui nesse microfone hoje, ela é pautada assim de muita descoberta, né? Eu acho que o meu processo de luto pós-diagnóstico, ele foi um processo meio... Deu um zoom, assim, muito rápido, né, na minha vida. Eu tenho uma comadre minha, ela vai saber disso quando ela me vê, que ela vai falar, amiga do céu, o seu processo de luto foi muito rápido em todas as fases, né? E para a maioria das mães, infelizmente, não é assim, né? Eu lembro que no momento da consulta, quando eu já fui com uma certa desconfiança, na época, um ano pandêmico, em 40 minutos a médica falou, olha, eu coloco hoje o seu filho dentro do espectro, e aí eu comecei a correr atrás das coisas, parecia que a vida tinha ficado assim em câmera lenta. Essa tinha sensação. Ficado assim, parece que eu pisava no chão, mas eu não sentia o chão. E uma frase que ela me falou na época é, sua vida vai ficar parada por uns 3 anos. Uau. Mas é isso. E eu falei, como assim parada durante uns 3 anos? Eu não conseguia absorver aquilo para mim, eu não conseguia vestir esse chapéu para mim, porque já estava parada desde da gestação, né? Uhum. Eu perdi o meu emprego de 12 anos numa grande corporação na gestação, descobri 10 dias depois da demissão que eu estava grávida, né? Foi todo um processo de uma pessoa que trabalhava desde os 17 anos em ambientes corporativos para eu falar, meu Deus, agora estou parada e grávida e eu ia ter que parar de novo. Então, eu costumo dizer que o diagnóstico te traz para um novo puerpério. Você sente os mesmos sentimentos de quando a criança nasceu, porque você está confusa naquele papel de mãe, quando é um primeiro filho, e eu estava passando por aquilo de novo.
em um ano que o mundo também estava parado. Então, foi muito maluco isso. Porque enquanto eu buscava informação para poder trazer para o meu filho poder conhecer ele, como exatamente, ajudar ele, né? como ajudar ele, estava tudo fechando. E como é que eu ia estimular aquela criança num cenário pandêmico, né? Dentro de casa. Dentro de casa, ele só olhava para minha cara e para a cara do pai na época e como que ia estimular, né? Então são muitas preocupações. Muitos desafios de uma vez. Então, eu lembro que um mês depois dessa confusão de diagnóstico, né? E eu procurando na internet uma ajuda para mim, porque eu acho que é uma outra coisa importante, né? Eu acho que eu consegui, no meio do caos, colocar a mão na consciência e falar, peraí, eu preciso cuidar da minha cabeça para cuidar do meu filho, da melhor forma possível, porque o que estiver sendo feito de bom para mim, reflete nele. E é isso que eu trago para muitas mães, né, no decorrer da minha trajetória, né? Para você cuidar da sua saúde mental, por mais difícil que seja, para você poder estar melhor e mais preparada para lidar com esse... Para você poder dar amor de uma forma mais inteira, tá mais inteira na situação, né? E aí foi quando uma amiga, que ela também vai se lembrar de mim quando olhar aqui o vídeo, falou da página do Instagram de um projeto social que era de apoio voltado para as mães. E aí eu entrei em contato, falei, olha, eu preciso de ajuda para mim, quanto é o preço da sessão, porque eu estava assim numa coisa de buscar ajuda e os preços são exorbitantes no nosso país, então não é democratizado o atendimento para o público autista, que é o público que eu conheço, mas se a gente for falar de síndromes e PCD em geral, nosso país, infelizmente, não é preparado para esse tipo de tratamento. Geralmente são tratamentos caros e complexos. E aí a pessoa do outro lado me fala, preço? Como assim? Aqui é um projeto social. Eu falei, gente, eu não sei o que eu vou fazer nesse projeto, mas eu sei que eu já é para mim, eu já quero ajudar de alguma forma. E aí foi quando tudo começou. Eu comecei a conversar com mães que estavam no mesmo barco que eu, no sentido do diagnóstico, mas que a gente vai percebendo que são barcos que estão em diferentes mares, né? Sim. Então, cada um rema com as armas que tem. Então, por isso que eu acho que a necessidade de políticas públicas são tão importantes, que as empresas entendam o nosso mundo atípico para nos ver como potência no mercado de trabalho. Sim, né? Somos muito capazes. Exatamente, porque a tendência da grande maioria das mães, quando você se torna mãe no Brasil, né, 52% das mulheres que se tornam mães nesse país saem dos seus empregos. Ou porque elas não se veem mais naquela rotina, ou porque elas são convidadas a deixar mesmo e são demitidas por conta de exatamente, por conta de um filho, do diagnóstico de um filho, né? Ela vai deixar de produzir. Então, acho que mudar esse contexto também é parte do que cai no colo de uma mãe atípica. Sim. Então, eu digo que são vários papéis que a gente passa a assumir que esse mundo nos convida, né? A gente faz papel de advogado, de detetive, de político, de professor, de pedagogo, de terapeuta. Eu falo bem isso. Eu falo assim, nossa, o seu Bernardo, eu 2 filhos e eu trabalhei. E deixava na escola, trabalhava, ia trabalhar, voltava. E a vida era uma rotina normal, aquela correria. E aí eu falo, às vezes eu fico olhando pro Bernardo assim e falo, filho, você mudou a minha forma de pensar, a forma de agir, de ver o mundo, né? Porque assim, o que é ser uma mãe atípica? Ser uma mãe atípica é lutar pelos nossos direitos todos os dias. Todo santo dia. É brigar por um espaço na sociedade, né? Nas empresas, mostrar para as pessoas que a gente é capaz, como qualquer outra mãe que não tem um filho com deficiência, né? Então, esses dias eu até perguntei para um rapaz de uma grande empresa, eu falei assim, se tivesse sentado aqui, eu não sei se eu comentei contigo, se tivesse sentado nessa mesa 2 mães, uma com filho com deficiência e outra sem, quem você contrataria? Ele falou assim, eu contrataria aquela que não tem filho com deficiência. Eu falei assim, está aí o grande erro da sua empresa, né? Porque somos capazes, lógico, a gente tem as nossas dificuldades por causa dos horários, a gente precisa se organizar. Mas as empresas precisam olhar para a gente de uma forma mais inclusiva,
né? Sim, até porque todos são seres humanos, né? A gente não nasceu só para trabalhar, né? A gente não é uma máquina, não é né? máquina. A gente tem uma vida pessoal. E a pandemia, ela escrachou esse cenário. Vamos colocar a palavra certa, né? Porque não existe uma divisão daquela pessoa. Existe o funcionário, aí existe a pessoa que é mãe ou pai. Não, é uma pessoa só. Né? Quando as nossas casas foram invadidas pelo home office e muitas pessoas, porque a criança está atrapalhando. Não, invadiu o ambiente da criança, é casa dela. Né? Então, acho que as lideranças que conseguiram sair na frente com esse tipo de pensamento são lideranças que vão realmente ter potência para mudar os cenários, né? Porque fazer a diferença, né? Fazer a diferença. De empresa igual, que só quer mais um funcionário, tem muitas, né? Cadê as novas empresas que querem uma coisa diferente, né? Exatamente. É quando a gente cai na questão, né, que nós falamos nas nossas conversas aí, meninas, da inclusão real, né? Porque existe uma inclusão no papel, que os RHs utilizam daquela regra, principalmente empresas multinacionais, né? Para você poder traduzir aquilo para a cultura de um país já é um complicador, né? E aí você colocar esse tipo de regra num papel, fica uma inclusão fria, uma inclusão sem pé nem cabeça, né? Você tem que preencher cotas, né? Você preenche cotas dentro das empresas para contratação de PCDs, pessoas com deficiência. Eu acho que a pauta que o diagnóstico do Miguel me convidou é para mudar essa conversa para que as mães, né, pais, mães, tenham esse olhar para o mercado de trabalho também, né, pro cuidador. Né? Porque a gente tem que falar para o mercado que os nossos horários são diferenciados, mas usar o home office a nosso favor. Né? Poder colocar um sentido nisso de que, ok, meus horários são diferenciados porque eu sou mãe atípica, eu tenho que diariamente levar meu filho, né? 90% das vezes sou eu que levo nas terapias, que eu pego a conversa com as terapeutas, né, as devolutivas diariamente, mini devolutivas que eu pego para saber como foi o atendimento naquele dia, né? O Miguel, ele é atendido através de uma liminar judicial, né? A gente conseguiu do plano de saúde que eles bancassem o tratamento através de uma liminar. Então ele faz 3 horas de terapia diárias, além da escola. Né? Então, é uma correria e eu vejo as mães nas clínicas com notebook, no celular. É o tempo que eu consigo produzir ideias, conteúdo, para que eu possa fazer essa transição de carreira que também o diagnóstico me convidou. Então, eu digo que é possível, se as pessoas tiverem escuta para isso aqui, para a nossa voz nesse lugar de fala. Por isso que eu honro esse momento, meninas, porque é muito importante. Essa conquista, né? Exatamente, que nós estejamos aqui falando de uma realidade que tá aqui na pele, a gente vive todos os dias. Eu admiro muito os profissionais que atendem essas famílias, que atendem as crianças, os adultos, os PCDs, porque muitas vezes cai no nosso colo o diagnóstico e a gente corre atrás, a gente vai se informar. No caso da Fê, é um diagnóstico de algo que quase ninguém estudou. Não. Então é mais complexo ainda. Sim. Não, e até pegando o gancho disso, a Cristal, a namorada do tio da Cristal, por parte de pai, ela é dentista pediatra. E ela me mandou uma foto abraçando uma menininha, dizendo assim pra mim que essa aqui é a fulana, não vou falar o nome, ela tem 8 anos, ela tem a mesma síndrome da Cristal, ela está super tagarela e essa semana ela desfraldou. Olha só que alegria. Que demais, gente. Você vê só, é uma síndrome que não tem muita informação, mas que de certa forma a gente está ali conseguindo informação de pouquinho em pouquinho. Exatamente, né? Que é o que cai no desenvolvimento, né? Toda criança vai desenvolver, desde que minimamente a família esteja amparada e que consiga correr atrás dos atendimentos, conjunto, que é muito difícil. Eu acho que essa quantidade de horas que a ciência pauta é o correto. Eu sempre procuro seguir a ciência, o que a ciência pauta, mas o amor, você aprender para poder se tornar, entre aspas, um aplicador em casa, né, minimamente, porque você vai fazer o seu papel de pai e mãe, né? Você não vai ser
o terapeuta. Assim, admiro as mães que conseguem investir, porque nesse Brasilzão afora existe muito isso, né? Quem está fora do centro Rio-São Paulo ou das principais capitais se vira em casa com o que tem. Eu tive a oportunidade de trabalhar em um instituto, né? Que trata crianças, né, na precocidade, né, nessa pauta do atendimento precoce, intensivo, naturalístico. Então, aprendi muito nesse 1 ano. Né? Eu escutei uma vez uma fala do fundador do instituto que eu trabalhei, que tem famílias que faziam a parte de fisioterapia dos filhos usando tijolos. Uau. Usa o que tem, né? Usa o que tem. E se tinha tijolos para usar, vamos fazer sim a terapia dessa criança. Vamos ajudar sim. E quando eu digo de democratizar esse atendimento, é você dar condições mínimas que via Sistema Único de Saúde as pessoas consigam chegar sem ter que pegar uma fila. Sim. Porque essa janela de desenvolvimento, né, que tão bem a doutora Mariana pauta para a gente, é uma janela muito rica até os 5 anos de idade, né? 5, 6 anos de idade. Quando você consegue atuar nessas sinapses para que elas consigam, né, se fortalecerem e a criança poder mudar um comportamento inadequado que traz sofrimento, né? Enfim, que ela possa evoluir, que a nossa luta é para que eles sejam autônomos, né? A nossa luta diária é para que nossas crianças sejam autônomas. Sim. Então, quando isso acontece, realmente a evolução é nítida, né? Exato. Então, por isso que eu digo que as minhas experiências atendendo famílias, né, conversando com as mães, às vezes vai muito nisso, né? Esse tempo que a família fica perdida no que precisa fazer imediatamente e o que ela tem que respirar e falar, calma, essa luta não é agora. Porque eu tive vontade, gente. Eu tive vontade de me formar em aba, que é a ciência, né, aplicada. Eu pensei em virar neuropediatra. Gente, aí eu escuto mães, eu vou fazer esse curso aqui, mas, gente, calma, você nem conseguiu entender. Gente, foi o que aconteceu comigo. Como é que você vai pegar e desistir do seu sonho? Calma. Na segunda semana que eu descobri o autismo, eu ganhei de uma pessoa, Keila, você quer um curso de aba? Gente, embala. Aí eu falei assim, quero. Gente, eu comecei a fazer o curso de aba, mas eu não entendia nem o que era o autismo ainda. Exato. Exatamente, né? Que você quer informação, você quer entender e ajudar teu filho para ontem. Aí teve uma hora que eu falei assim, peraí, ou eu sou mãe, ou eu sou terapeuta dele. Sabe que você fica perdida, assim, né? Não é que eu não sou a favor. Aquelas mães que conseguem, ótimo. Nossa, eu tiro o chapéu, gente. Mas, assim, eu não me vejo. Talvez possa até ser que cuidando de outras crianças, mas do meu, eu quero dar amor, eu quero ser mãe, eu quero dar ali. Nossa, eu lembro, quando eu entrei no instituto, meu gestor na época falou, Denise, vamos fazer um curso de AT, né, de atendimento terapêutico, porque você precisa ter um caso real, né, para que sejam atendimentos filmados, os supervisores vão verificar o seu atendimento, que você fez de correto, né, gestão de material, gestão de comportamento. Eu falei, vamos. Gente, eu saí, foram 3 dias. Foram 3 dias de curso. O último dia, eu me joguei no sofá estafada. Acho que até meus fios de cabelo doíam. Parecia que tinham passado assim um caminhão em cima de mim. Porque você fica numa tensão de fazer corretamente o que você aprendeu naquele curso, que qualquer respirada que o Miguel dava mais, eu estava assim na frente dele para obter a atenção, para poder obter a troca do olhar. Mas aí ele não estava fazendo o material do jeito que, né, a gente tinha que estimular, daí eu tentava esconder aqui o material. Só que quando você vê um terapeuta fazendo, gente, por isso que eu tiro o chapéu para esses profissionais, é de uma leveza, de uma... que eu falo, nossa, gente... Porque aí deve dar aquela ansiedade de falar, meu Deus, calma que agora eu preciso processar tudo isso, colocar aqui para o meu filho, praticar com o meu filho, continuar tendo a minha vida, cuidar da minha casa. Exatamente. Você tem que falar, não sou mãe, agora eu sou a terapeuta. Então, eu senti na pele o que é fazer esse curso, por isso que eu admiro tanto as mães que conseguem ter esse papel duplo. Não deve ser fácil, não é fácil, para você conseguir estimular, porque muitas vezes você não vai conseguir chegar em um centro de uma clínica para levar o seu filho, muito menos diariamente, né? Que é o que a ciência pauta, aquelas horas todas, principalmente nesse início de tratamento, né? Não são todos, né, que tenha um acesso a uma clínica boa igual a gente tem.
Exatamente. Na verdade, muitas mães não têm, né? É a grande maioria, né, Fê? A grande maioria. Depender do público, depender de terapia, depender de fila do SUS para você ter um tratamento. Aí você consegue, porque um tempo eu tentei o público, né? Quando a Cristal era menor. Aí você consegue um horário, só que assim, é segunda-feira, 7h da manhã. Aí o outro horário é quinta-feira, 2h30 da tarde. Não te dá muita opção, né? E vai falar de opção. É só isso. E aí a sua opção é, você vai. Se você não for, a gente vai dar a fila pro outro. Pra criança. E você que lute, entra na fila de novo e espere. Essa corrida contra o tempo traz muita angústia pra gente, né? Quando fala de janela de desenvolvimento, você fala, meu Deus, eu preciso conseguir as coisas. E por onde que eu vou, né? Então você nivela, eu não vou dizer como são em outros países, não tenho esse conhecimento, né? Mas eu acho que o que salva muito o tratamento das nossas crianças, no caso do autismo, é você ter uma boa supervisão. E é um papel que não chega essa conversa para as famílias, né? Quando você tem uma supervisão que está olhando a equipe e fazendo essa ponte, né? A gente vira essa ponte, né, de comunicação. Eu falo que pode colocar a gente como CEO, gente, qualquer empresa aí. Viu, gente, se vocês quiserem, porque a gente vira... sabe tudo. Nossa, a gente vira essa tudo. ponte, a gente conversa com outro, alinha o conhecimento de um com o de outro e coloca toda a equipe na mesma página, porque na fisioterapia aconteceu isso, mas na fono aconteceu aquilo, então vamos conversar. Então, gente, ó, preparadíssimas. Muitas funções, que é o que eu volto a falar, que é o que a gente tem que trazer para o mercado de trabalho, nos olhar como potências dentro das profissões, para que a gente realmente seja vista como uma profissional que é capaz de trabalhar, mas que vai ter horários diferenciados por conta disso, né? Eu fiquei muito feliz essa semana. Eu recebi, até coloquei no nosso grupo, uma pessoa falou assim, olha, eu tenho uma vaga para marketing digital. E eu sei que você tem bastante contato com mães atípicas. Pede para 3 mandar mensagem para mim. Que legal. Aí eu falei assim, legal. Aí pensei em 3 que eu vejo um olhar, né? A gente, querendo ou não, com esse mundo que a gente vai vivendo, com os conhecimentos, você começa a ter um olhar assim, aquela mãe ali talvez possa ser que... Daqui a pouco você vai falar um pouco disso, né? A troca, né? Porque eu sempre trabalhei atendendo o público. Né? Hoje eu estou aqui. Sim, tá na sua bagagem, né? Tá na sua malinha. Então, assim, talvez, se o Bernardo não tivesse vindo para minha vida, nem aqui eu estaria. Nenhuma de nós, né? Não sei. Então, assim... Será que a gente ia ter se conhecido? Acho que não. O Bernardo, ele trouxe toda essa luz aqui para nós, né? Nossos filhos são luz. Nossos filhos são luz, graças a Deus. Então, assim... Quando ela falou em 3, eu falei, vou pensar em 3 e mandei 3. Ela mandou uma mensagem para mim assim, Keila do céu, que difícil escolher, porque elas têm uma bagagem natural. Isso me deu um arrepio, assim, falei, gente, como é bom ouvir que mesmo que elas não estudaram para isso, mas a bagagem que a gente tem de maternidade atípica traz possibilidades de a gente entender coisas que em faculdade não vai passar, gente. Exatamente. A gente se torna muito mais forte, né? Sim. E os RHs hoje em dia buscam isso, né, meninas? Porque você treinar uma pessoa para um determinado cargo, uma parte técnica, é muito possível, né? Agora, você treinar as características dela de história, de vida e o que aquela história vai agregar à sua empresa, você não leva num curso, né? É a vida de cada um que vai te levar pelos caminhos, né? E aí, quando a gente chega com uma trajetória rica dessa, em um curto espaço de tempo, porque em um ano, o que eu vejo as mães... eu vou trazer como pautas que eu conheço, né? Que eu já atendi fora do projeto social e dentro do projeto... O que essas mulheres se transformam é um negócio que eu falo, gente, a gente tem que trazer isso para conversa, para uma roda de conversa, falar, olha o ponto A e o ponto B que essa pessoa migrou em pouco tempo, né? Olha a potência. Quando eu falo que juntas nós somos potência, a gente não é blá, blá, blá. Não é blá, blá, blá. Somos mesmo. Somos potência, porque uma vai vendo a história da outra e aquilo te motiva. E você aprende. As mães que estão na trajetória mais à frente, que têm filhos adolescentes, né, que vocês em breve estão trazendo aqui também para essa fala, como eu aprendo, né? Cada um é diferente dentro do espectro, dentro da sua condição,
da deficiência, ninguém é igual a ninguém, como os neurotípicos também ninguém é igual a ninguém, mas você se vê, você fala, caramba, olha o que essa mulher fez e olha que bacana foi. Sim. Então, acho que a gente aqui hoje está abrindo um caminhar mais leve para as próximas, que vai passar pelas mesmas dores, né? A gente já vai estar ali tentando se preparar para ajudar, levar um pouco de afago, né? De carinho para aquela que está vindo, né? E de mostrar para elas que vocês são potentes, vocês são capazes, vocês são fortes. E não é fácil, a gente sabe que tem que levar na terapia, tem que cuidar, tem que dar atenção, tem as coisas dentro de casa, mas tem que olhar para vocês também, tem que... Né, vocês são muito capazes. Olha aqui, 3 mulheres. Sim. Né? Às vezes é difícil para elas olharem isso, né? Esses dias eu passei por alguns momentos bem delicados. Passei por alguns preconceitos bem difíceis, assim. Eu acho que é difícil falar. Respira. Mas, assim, eu acho que todo esse tempo que eu venho com essa bandeira, né? Porque, você levanta uma bandeira? Sim. Porque se eu não levantar hoje, eu vou falar assim, se eu não levantar a bandeira do meu filho, quem vai levantar, Exato. né? Se você não se importa com nada, por que você vai se importar com o meu filho, entendeu? Então, assim, eu sofri muito esses meses que passou, preconceitos muito palpáveis, sabe? Ao mesmo tempo que isso dói muito, isso te dá uma injeção de ânimo de falar assim... Vou continuar. Eu vou continuar levando pessoas que vivem esses bastidores para mostrar para a sociedade a conscientização do que a gente vive. E aí teve uma pessoa que falou assim, mas por que vocês são diferentes? Por que a sua maternidade é diferente da minha? Porque amanhã você vai levantar e vai levar seu filho para o futebol. Amanhã você vai levar sua filha para o balé. Eu não. Eu vou levantar para ir para a terapia. Eu vou sentar... É difícil. Eu vou sentar numa clínica e ficar lá 3, 4 horas. Sim. O tempo, eu pego o celular e vou resolver minha vida. Só que assim, esse é o meu sonho? Essa é a minha vontade? Não. Mas eu preciso estar ali. Porque ele depende de mim, né? Para estar ali. Então, assim, por que a maternidade atípica é diferente da típica? Porque temos momentos muito difíceis, sim, para poder, assim... É tão lindo você levantar de manhã. Qual seria a diferença de pegar Cristal 7 horas da manhã, colocar uma roupa de balé e levar para o balé? Sim. E assim, uma criança com 8 anos já se troca sozinha. Não é? Já vai no banheiro sozinha, não usa fralda, toma café da manhã sozinha. E não, a Cristal, todos os dias. Eu acordo ela, eu troco a fralda, troco de roupa, dou café da manhã. Né? Então, é diferente. E tá tudo bem, é só a gente se adaptar. Saber que a nossa... É que, assim, às vezes... Mas não é fácil. Não é fácil. E, às vezes, eu até falo... porque muitas vezes a nossa fala, meninas, cai num lugar de vitimismo. Vitimismo, exatamente. E não é isso. Não, é cansativo. É a realidade. A maternidade já é cansativa. Sim. A maternidade típica é que eu honro demais. Porque eu fui uma mãe típica até os 2 anos do Miguel. E era complicado. Né? Então, eu sei até os 2 anos dele como era complicado. Agora, quando você entra na maternidade atípica, que é uma parcela menor da população, você corre o risco de ser marginalizado. Então, você parte do princípio que você tem uma sociedade preconceituosa. Mas por que você vira... Por que você diz que é uma luta? Gente, porque a realidade é que é uma luta. Sim, é que a gente não vai ficar aqui só reclamando da vida. Exatamente. Porque é muito mais fácil, né, Fê? Só ficar reclamando. E aí, o que reclamar atrai? Só coisa ruim. Só as coisas dão você errado. Você clama a reclamação. Exato, é questão de energia. Porque, né? porque assim, é tão bom quando... vamos falar para as mães típicas, né? Chegou na fase da escola. Você vai lá, você olha a escola, você não vai precisar pensar se o banheiro é adaptado, você não vai precisar pensar se a comida é adaptada, se tem um chuveiro para lavar as necessidades, você não vai precisar se tem uma pessoa para olhar isso. São vários itens que você não precisa pensar para poder matricular uma criança ou até mesmo levar para uma escola pública.
Você chega, preciso matricular, aqui tá, e pronto. O nosso caso é totalmente diferente. Você tem que levar um laudo do médico, você tem que levar um laudo da nutricionista. Uma carta de próprio punho. Então, assim, né? Você já vai com aquele medo. Com medo, será que vão aceitar? Ai, meu Deus, eu preciso falar da forma certa para a escola poder aceitar meu filho. E a escola é uma pauta, gente, gigantesca, né? Porque... por mais... Não sei, gente, a minha experiência é nova, né? Eu tenho aí quase 2 anos do Miguel em fase escolar. E... Você colocou ele com 3 anos? Isso, eu coloquei ele com 3 aninhos, em plena pandemia. Ele não usava máscaras. E aí eu lembro que na primeira reunião de pais online eu chorei agradecendo os pais que colocavam a máscara nos meninos, nas crianças, porque estavam protegendo o meu que não usa. E eu explicando porque o meu não usava, por causa da questão sensorial, nossa, né? E comportamental. Jura? Mercado? Gente... Quantas vezes eu precisava falar assim, gente, ele não usa máscara. Não dá certo com uma placa, né? Não, mas aí o pessoal falava... Eu já entrava com a cara fechada. Não, eu já olhava pra pessoa assim, tipo, entendeu, né? Que a minha filha não vai entrar de máscara. Não, e os casos que houveram na época de proibir a mãe, uma viagem de avião, que a criança foi forçada a usar a máscara e chorou. Gente... Teve um senhor que falou pra mim assim, eu entrei no mercado, olha, ainda nem vou falar o nome do mercado pra ser boazinha. Mas não vou falar a companhia aérea para ser boazinha. E aí eu fui entrar no mercado assim, aí o segurança falou assim, mãe, não pode. Falei, não pode o quê? Entrar sem máscara. Falei, não, eu estou com máscara, ele não vai usar máscara porque é uma criança. Eu ando com o crachá do Bernardo em todos os lugares públicos que eu vou. Então não adianta também ter um crachá e a pessoa não ter conscientização do que é o nosso símbolo também, né? Todos os outros símbolos de deficiência. E aí o cara falou assim, não vai entrar. E eu estava sem meu esposo. Falei, nossa, e agora? Eu preciso buscar fralda. Eu fui buscar fralda, não podia entrar no mercado. Aí ele falou assim, porque a senhora entrar com ele sem máscara, a senhora é um perigo para a vida dele. Eu falei assim, meus filhos... Não foi por falta de tentativa? Não foi por falta de tentativa. Você acha que eu ia vir aqui colocar meu filho para... Né? Mas por que você leva? Porque naquele dia, era um dia de semana... Você não precisaria nem responder uma coisa dessa, parte desse princípio. Eu brigar com você, te encher o saco, então por isso que eu trouxe. E tem gente que pergunta, né? Não, mas você não podia ter deixado com alguém? Gente, para deixar um filho atípico com alguém, vocês não têm noção. Ou é a família, ou uma pessoa capacitada. Eu estou aqui hoje, mas lá em casa tem 3 apoios. Tem sogro, esposo, tia, cunhada, tá todo mundo lá. Você tá com a sua mãe. Tá com a minha mãe. E nem todo mundo tem, gente. Exatamente, porque a gente cai também num outro tópico importante, né? Que daria aí outro programa, outro podcast, que é você se tornar uma mãe solo e atípica. Então, muitas vezes, você não tem com quem deixar a criança para você fazer o seu corre. Sim. Quantas vezes a gente escuta no projeto social de apoio às mães, o meu único apoio é o projeto. Corta o coração. Você não tem um parente, um vizinho, um nada para te dar um apoio para ir ali comprar uma fralda. Sim. Entendeu? Então, você tem que levar a criança para tudo. Quantas vezes a gente tenta fazer algum evento, né, presencial e é complicado para as mães estarem presencialmente, né? A gente arrumou voluntários, né? Exato. No último evento que a gente fez. Exato, para conseguir dar apoio para as crianças, para a mãe conseguir tomar um café e dar um abraço. Então, você parte desse princípio que a realidade é muito mais complicada, né? É o que eu digo, pode estar todo mundo no mesmo barco, mas as remadas e a maré ali não é igual, não. E aí pegando, tem gente que vai falar, aquele vai falar de novo disso. Mas se pegando esse tópico, e nem sempre a gente é bem-vindo em todos os lugares. E nem sempre os lugares querem estar preparados para receber a gente, né? Porque eles não podem, eles não querem preparar o espaço para que a gente leve, para que a gente vá. Eu sou uma que, eu sou convidada, eu começo a analisar tudo antes de ir. Se eu ver que eu vou voltar arrasada, eu falo, não vou me submeter a isso. Então, uma coisa que eu, após ser mãe atípica, e eu comecei a frequentar lugares que eu chegava em casa com couro, cabelo doendo, né, com coração dolorido, eu falei assim, mas por que eu preciso me submeter? Eu não vou. Tem gente que fala, mas você não pode parar de ir. Não parei de ir. Hoje eu tenho um olhar mais crítico. Eu vou naquele restaurante porque ali ele não demora de entregar a batatinha frita. Sim. Eu vou naquele restaurante porque o suco que eu peço leva do jeitinho que eu solicito. Então, assim, você começa a ver assim, o que é mais fácil, né?
mas você não pode parar de fazer as coisas. Não é que a gente para. Tem horas que cansa, né? Tem horas que você começa a peneirar, você tem outras prioridades, né? E aí a gente para aqui, né, Fer, e pergunta para Denise. Vamos pro próximo. Deixa eu só fazer uma vai lá. Sobre o crachá. O Miguel tem um crachazinho? Tem. Claro, Eu fiz o crachá do Miguel. No começo, eu não usava o crachá, porque eu também precisava colocar o crachá em mim, né? Sim. Para eu entender aquilo. E muitas vezes eu queria verificar, constatar se aquele lugar estava preparado sem precisar de identificação. Eu entrei nessa coisa na minha cabeça. Falei, vamos ver. Aí teve um momento que foi assim, que eu falei, nossa, filho, desculpa, mamãe te pede desculpa, porque, olha assim, era um parque onde tinham vários brinquedos infláveis, e eu poderia apresentar o crachá para ele entrar na fila antes das crianças. Tinham 2 crianças na frente dele, mas demorava um pouco para as outras saírem do brinquedo. E aí, era um dia quente, estava muito sol, o pezinho dele estava na parte plástica, mas estava na sombra, eu fiz uma sombrinha para o pé não ficar no sol, e deixei. E ele se desorganizou. E deu um tapa no menino da frente. O menino da frente não entendeu até hoje o que aconteceu aquilo. Foi tão rápido que eu falei, filho... Aí eu corri, olhei para a mãe do menino. A mãe do menino foi muito calma. Esse dia eu falei, porque ela poderia ter ido e falado, o que é isso, né? Eu não estava identificado, né? E aí eu falei, nossa, eu peço desculpas, meu menino se desorganizou aqui. Ele tem tá no espectro do autismo, tudo, né? E, enfim, não aguentou a espera e ela foi compreensiva. E aí ele se acalmou, né? E foi tão assim, gente, o Miguel é uma criança que eu falo, meu Deus, ele percebeu que ele fez um ato errado. E na hora eu percebi que ele ficou meio triste. Então, olha quantas coisas aconteceram por falta de uma identificação, que eu evitaria o sofrimento dele e ele passaria na frente. Mas aí eu entrei naquela de... que a mãe atípica tem, às vezes, disso, né? Acho que muitas vão me entender. Você querer treinar a criança nos ambientes sociais. O que eu queria treinar? A espera. Que para eles é tão difícil aprender essa aquisição da espera, né? Então, eu me culpei esse dia. Falei, ai, filho, desculpa, tá um dia de sol, você poderia ter ido na frente e tal. Então, acho que você conseguir balizar esses acontecimentos para que você usufrua de momentos sociais, para dar oportunidade de aprendizado, mas você também entender o contexto e usar do seu direito por lei é muito difícil também. Por isso que eu digo que todo mundo tem que ter esse crachá. Exato, você tem que estar com o crachá preparado, se você vai usar ou não. É um aprendizado diário. Nenhuma mãe atípica vai dizer, estou pronta porque agora eu sei isso. Não, porque as fases vão mudando. Acho que nenhuma mãe atípica com filho adulto vai dizer que aprendeu tudo. E toda vez que eu preciso colocar o crachá, não sei se você tem essa sensação, você vai fazer agora. Eu vou no shopping, eu não coloco o crachá até a hora que eu desço do carro e me dá uma sensação assim de ter que mostrar para a sociedade ali que meu filho é diferente, ainda me dá um pouquinho de constrangimento, sabe? De colocar aquele crachá nele para as pessoas, porque é invisível. E para ele não sofrer o que o Miguel sofreu, eu prefiro colocar o crachá, mas eu ainda sinto essa, sabe? É difícil. Quando eu coloco o crachá nele, parece que muda um pouco aquela sensação, tipo... Ele gosta, ele não liga, ele segura. Mas não sei se você sente essa sensação assim. Sinto. Ainda dói em mim, assim. Ainda dói. Eu estava na fila de um shopping para ir numa exposição... até do Castelo Rá-Tim-Bum, né? E aí eu estava na fila, eu não pedi prioridade, o crachá estava na bolsa. E aí a moça foi explicando, né, como que as pessoas vão olhar a exposição, o que pode tocar, o que não pode. Para minha sorte, o Miguel está numa fase muito de placas, né? Acho que ele aprendeu as placas do trânsito na escola. E aí ele pergunta, o que significa isso? E ali tinha a mãozinha que não pode tocar, o pezinho que não pode pôr o pé. Então ele mesmo falava. O que significa isso? Não pode pôr o pé. Isso, não pode pôr a mão. Até uma hora que a moça explicou. Mas não pode correr lá dentro. Eu, qual que é a principal estereotipia do meu filho? Correr e pular. Taquei o crachá tirei o crachá da bolsa. Falei, filho, coloca o crachá. Porque se você estereotipar lá dentro, tem uma explicação. Porque eu não vou ficar de item por item na exposição explicando para a pessoa, gente. Então, é isso que eu acho legal. Como que faz esse crachá? O crachá para mostrar isso para as pessoas, porque assim,
eu faço questão de fazer esse crachá com a síndrome da Cristal, com as cores dela e sair com ela andando para mostrar para todo mundo. Minha filha é diferente, ela é especial, por favor, respeitem. A gente vai passar na fila, na frente de todo mundo, a gente vai querer ter direito, porque... Usufruir desse direito. Exato, porque se é assim que o mundo precisa entender, então é assim que a gente vai mostrar para o mundo, sabe? Pra gente tirar um pouco o crachá isso. tem algumas empresas que já confeccionam, né? Mas precisa ter laudo. Precisa ter laudo, porque aí a gente manda um PDF para a pessoa lê o laudo. Tá. E aí, hoje, essa semana, saiu um até com QR Code já, que não tinha antes, porque aí a pessoa já lê o QR Code, já aparece o laudo. Tá. Esse novo. O anterior, que é o que a gente tem, é a foto da criança, com o nosso caso, o autismo, com o símbolo do autismo. Tá. Atrás vinha as informações do pai, da mãe, porque a criança pode se perder, né? Telefone, o CID, telefone, tudo direitinho, com a foto da criança. Legal. Então, tem algumas empresas que confeccionam. Então, mas para fazer esse crachá, ainda é pago. A gente ainda não conseguimos, é uma luta que ainda podemos lutar por isso, que é todo mundo que tiver um diagnóstico e conseguir provar esse diagnóstico, porque... então, a gente já podia dar uma dica, né? O dia que for dar o diagnóstico, já poderia fazer um processo mais simples, porque assim, explicando, né, pro público, esse crachá, ele não é algo oficial, né? Não, ainda não. O que existe ainda é uma diferença entre os estados, pelo que eu entendo, né? Em São Paulo você pode fazer o RG oficial, né? Sim. Marcar lá no Poupa Tempo e fazer o RG oficial, vai sair o desenho do cérebro, né? Porque é uma questão neurológica, e aí vai ter o CID. Então, eu preciso, inclusive, fazer esse documento oficial, né? Eu quero fazer esse documento, que eu acho que é outra coisa que você tem que respirar e falar. Chegou o momento de fazer o RG, porque o autismo... O autismo, ele é uma questão que... você nasce, né? É uma questão biológica, genética, enfim, questões... que não existe a cura, né, do autismo, né? Existe você trabalhar os níveis, né? Então você sai de um nível 3 de suporte para um nível 2, para um nível 1 muitas vezes, mas desde que seja pautado no tratamento, né? Tá. Então aquele RG vai ser da pessoa. E aí né? você vai no Poupa Tempo e solicita. E aí você pode solicitar, mas eu acho que não é um RG que existe para o Brasil todo, né, para que haja essa documentação. O crachá nos ajuda com isso, né? Não é um documento oficial, mas é uma identificação do que a criança tem. Então já me ajudou muitas vezes. E essas empresas, como que as pessoas fazem para entrar em contato? Pesquisa no Google, empresas que fazem esse tipo de crachá. E também tem alguns sites que vendem já o cordão. Isso. O cordão, às vezes a pessoa ainda não tem a carteirinha, mas o cordão é fácil comprar nesses sites, né, de internet. Você coloca lá cordão do autismo. E agora também tem o cordão do girassol. Isso, que também é um doenças, símbolo também, né? Deficiências não visíveis, né? Isso. Do girassol, porque assim, para parar de falar, não tem cara. Então, o girassol vai representar essas doenças, deficiências mais raras, né? Por exemplo, da Cristal seria o... Não é deficiências mais raras, são deficiências invisíveis. Porque o autismo não tem cara, né? Então, muitas crianças... você olha para a criança, você não consegue identificar o que ela tem, né? Então, esse cordão do girassol é uma iniciativa, né? Que eu acho que veio de fora, de outros países, que tem esse cordão. Porque o quebra-cabeça colorido, ele foi de um médico, né? Que colocou esse símbolo do quebra-cabeça colorido e a fita, né? Os autistas adultos criaram o símbolo do infinito colorido, né? Então, os autistas adultos gostam mais desse símbolo do infinito, porque foi uma criação vinda dos autistas, que eu acho que é um microfone, uma voz que a gente tem que dar para os autistas adultos, gente. Trazer autistas adultos exatamente. Aqui, né? Tem que trazer para exatamente. A fala deles é muito importante. Muito importante. Barrei aqui. Autistas muito adultos entrem em contato com bastidores da vida típica. Exato, porque a voz deles é muito importante, principalmente numa questão de que eles não tinham essa voz há um tempo atrás, não eram lhe dadas oportunidades, e aí são pessoas que têm na pele essa condição, que têm a dificuldade de entrar no mercado de trabalho também. As melhores para falar, que não é visto pela sociedade, que você não é autista porque você trabalha e você
tem as suas funções, então você não é, então você cai aí num preconceito das próprias pessoas, das próprias famílias atípicas, então também é uma pauta importantíssima. Acho que é por isso também que eu mudei essa minha cabeça para essa transição profissional, exatamente para que eu conseguisse ter essa escuta de todos os lados, né? Das famílias atípicas, das famílias que têm adultos atípicos, né? E adultos que se comunicam de alguma forma, às vezes não são oralizados, mas se comunicam de alguma forma. Então, são tantas escutas que a gente tem que ter dentro da sociedade para que isso se torne algo natural aos olhos de todos, né, que essa condição neurobiológica seja entendida como uma condição humana que sempre existiu, né? Se hoje a quantidade de diagnóstico está crescendo, é porque está crescendo a quantidade de informação, né? Não é porque nunca existiu, sempre existiu. A Keila lembrou de uma pessoa, um parente, né, um conhecido que provavelmente quando era criança tinha o autismo e não teve a possibilidade de diagnosticar. Sim. Eu acho que quando os pais se descobrem autistas por conta da condição de um filho, é tão importante quanto o diagnóstico da criança. Por que eu coloco essa pauta? Porque o olhar do adulto, o olhar da criança para com os pais é um espelho, né? A criança olha para os pais e tem ali a projeção do comportamento. Não, né? Imagina para um filho falar, nossa, meu pai é igual a mim. Olha que bacana. Então, olha o norte que essa criança ganha dentro de casa, né? Então, é muito comum que essa percepção olha, quando eu era criança eu era assim. Então, acho que eu vou atrás de um diagnóstico, ver se realmente eu sou ou não, né? Para que você tenha o exemplo dentro de casa, né? Então, eu admiro muito os pais, principalmente, né? Que é mais complicado, às vezes, essa conversa chegar aos homens, de quando eles se colocam nesse posicionamento. Eu vou atrás, então, eu vou saber, porque daí eu vou entender melhor o meu filho quando ele crescer e se tornar um adolescente, eu vou poder explicar com as minhas palavras o que eu passei no passado e poder ajudá-lo da melhor forma, né? Exato. Quando eu falo de parentalidade atípica, eu estou falando do ambiente que a criança vive em família, de todos, né? Eu tive a bênção de ter uma família comigo que assumiu o diagnóstico junto comigo, né? Então, o Miguel, ele tem um vô atípico, ele tem uma avó atípica, ele tem uma tia atípica, ele tem uma prima atípica. São pessoas que, junto comigo, cada um no seu tempo, assumiram aquele diagnóstico e falaram, ok, estamos entendendo a realidade e vamos ajudar. Né? Juntos, então, eu estou dentro de uma bolha que, infelizmente, é para poucas famílias. A grande maioria, a mãe vai se ver descredenciada na sua fala, vai se ver, não, você está louca, você está procurando pelo em ovo. Dentro de casa ela já não vai ser acolhida. Para de exagerar. Para de exagerar. Então, quando você começa a percorrer a parentalidade daquela criança, você começa a criar um universo que vai ficar mais leve para a mãe. Eu acho que essa é a minha principal bandeira na parte profissional, poder falar para essas famílias, entendeu? Conta um pouquinho dessa sua transição de carreira, para você vir trabalhar com isso. Nossa, gente, é um convite assim que eu falo, cada dia eu escrevo uma coisa e apago, escrevo e apago, eu falo, será que é esse caminho, será que não é? Porque a gente ouve falar hoje, mais comum falar de parentalidade, né? É uma pauta que já vem sendo conversada dentro das empresas, inclusive, RHs, né? E aí eu comecei a falar, gente, mas e a parentalidade atípica, né? Onde fica isso? Até que chegou uma avó no projeto social, né? Representando a mãe, que ainda está numa situação de negacionismo do diagnóstico do filho, e ela que assume essa iniciativa de cuidar do neto e fazer o possível pelo neto, buscar informação, aplicação. Eu falei, caramba, olha onde chega, né? Então, quando o conhecimento é distribuído entre os familiares, a vida daquela mãe vai ficar mais leve. Porque você vai falar o mesmo idioma dentro de casa, né? Você não vai falar A e vão entender B, não. Você vai falar de uma situação da criança que a pessoa vai estar ali e vai estar entendendo. Vai ter um olhar mais... Obviamente que eu não vou exigir do meu pai, que tem quase 80 anos, que ele saiba falar do autismo. Outro dia foi muito engraçado, né? O Miguel estava brincando com um menininho do prédio do meu pai.
E super interagindo, os dois brincando, porque a mãe atípica tem esse olhar, né? Se o seu filho está interagindo com aquela criança ou não, se ele saiu andando e foi procurar um objeto. Sim. E aí eles estavam brincando. Aí eu lembro que a moradora falou assim, vamos combinar dele brincar em casa com o meu filho, vai ser tão legal. Aí meu pai deu uma travada e falou assim, é que ele tem um pouco de autismo. Seu pai falou? Eu falei, pai, o senhor foi o máximo. Não existe um pouco de autismo, né? E aí expliquei para ele o modo correto dele falar, né? Ele tem autismo, mas eu vou verificar com a minha filha para marcar, sim, esse dia de vocês tomarem um café e as crianças brincarem. Mas ele ficou, que ele tem um pouco de autismo. Então, assim, a gente vai educando, né? E eu acho que essa parte educacional dentro da parentalidade é uma coisa que a gente pode trabalhar muito bem para fortalecimento. Eu vou te levar. Eu sou um cliente agora, tá? Eu vou cliente dela. Eu digo que aquela foi a minha primeira mentorada, gente, porque ela fala, amiga, será que eu vou assim? Será que eu vou assado? Não, assim, quando a trajetória desta pessoa, né? De quando eu a conheci para agora, eu falo, meu Deus. Imagina, bom, eu acho que um desenvolvimento a master. gente precisa desenvolver pro bom, né? Sim. E imagina uma mãe, Denise, trocando aí indo para esse ramo, que eu falo que você está trocando, né? Saindo aí desse comercial para trazer uma verdade para famílias. Exato. Então, assim, eu vejo você sentada no sofá da casa do meu pai, porque meu pai, ele super quer, mas meu pai tem 72 anos, né? Minha mãe também super quer. Mas não tinha. É pouco você ver pessoas que querem sentar no sofá e explicar para essas famílias o que é ter, né, um momento dessa conversa que você vai levar para essas famílias. Sim, é muito importante. E assim, eu acho que uma virada de chave muito legal. A gente está caminhando para o final aqui. É o conhecimento, né? Você está passando conhecimento e conscientizando, né? As pessoas, isso, né? mas assim, eu achei super... Quando eu conheci a Denise na fase da descoberta do autismo do filho, né? E eu não lembro, mas acho que o Bernardo tinha uns 2 anos já de diagnóstico, você está chegando, mas também você fala, eu vejo você. Eu não acredito, às vezes eu me olho e falo, uau. Eu peguei as fotos esses dias de quando eu comecei a trabalhar na área social para hoje, mas assim, não é sozinha, né? Você tem aí várias pessoas que te levantam, que falam assim, vai dar certo. Vai dar certo, vai lá, porque a sua história pode mudar a vida de outras pessoas. Então, eu vejo que hoje essa missão e esse trabalho que você está fazendo, essa profissão que você está trazendo para você agora, vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Sim. Porque, imagina, eu recebi o diagnóstico, vou trabalhar ali, vou correr para resolver várias coisas, mas existe uma família atrás que vai precisar também aprender a conviver cuidados. Com tudo aquilo. Do acolhimento também. E aí a sacada sua é uma sacada muito boa, porque imagina você sentar, né? Você dá um pouquinho dos ingredientes ali, né? Isso. Sim. Pra poder ajudar. Perder o medo, porque as pessoas têm medo, né? Porque a gente fica perdido, né? Isso. Você tem um diagnóstico e fala, pronto, e agora? O que eu vou fazer? E o medo paralisa, né? E o conhecimento traz luz. Então, pense aí, uma avó, um vô super empoderado no assunto, um tio, uma tia, um primo, que vai falar naturalmente. Sim, então, vai entender, né? Vai saber como que pode ajudar. Eu acho que é muito bom, né? Eu amei saber que você está indo para esse nicho. Gente, fazendo propaganda aqui, tá? Por favor. Contratem a Denise. Gente, olha. A Denise, falem. É um caminhar, vai. Sim, exatamente, porque você está entrando num nicho diferente. E o diferente hoje em dia, ele é muito bem visto, né? A gente trazer novidades, né? Sim. Precisa, né? Eu acho que esse mundo gigantesco aí que cai no nosso colo através de um diagnóstico, né? Traz aí possibilidades de a gente se melhorar como sociedade. Acho que essa é a minha principal mensagem, a gente se melhorar como sociedade. E vocês que estão nos assistindo, contratem mães atípicas, né? Procurem mães atípicas, porque assim, como nós precisamos nos afastar de empresas CLT, vamos dizer assim, a gente corre para mudar a nossa profissão, né? Trazer possibilidade
de eu casada ajudar o meu esposo a trazer o alimento e ajuda ali com os tratamentos do meu filho. Vocês, como mãe solo, com suportes familiares. E empresárias. Traz né? empreendedorismo materno, né? Precisa trazer comida para a mesa. Então vamos todo mundo apoiar aí, Sim. né? Adote uma empresa. Adote uma empresa de mãe atípica. É bem importante a gente sentar aqui e você imagine que você hoje representa aí várias mulheres e várias mães atípicas que não estão aqui, mas você é a voz hoje delas. Com muita honra, né? Muita honra. Então, eu estou aqui, Fernanda está aqui, a gente teve uma oportunidade de estar trazendo pessoas para falar dos nossos bastidores, porque assim, muitas das vezes as pessoas não imaginam o que a gente só vê a gente bonitinha, né? Mas não vê, entendeu? Porque a gente, assim, eu não fico postando os perrengues que eu passo no Instagram, só vou postar as coisas legais, Legal. igual todo mundo, né? Eu já ouvi uma pessoa falando assim, eu não achei que você precisava de ajuda não, você tá tão bem no Instagram. Eu falei, então, né? Então, vocês acham que Vem a gente aqui vai em ficar casa um pensando, dia. ai, gente, hoje eu tô cansada. Por exemplo, essa semana eu fui dormir 2 horas da manhã, 3 dias, porque eu precisei focar no meu trabalho. E eu vou ficar lá, descabelada, gravando aí, com o povo. Depois você pergunta pra dona Mariana que toma pra dormir, né? Porque eu tô 3 dias assim, estatalada. Não durmo, não durmo. Tem dias, gente. Eu não sei mais o que gente. acontece comigo, eu não durmo. É muita coisa A gente não se fazer. desliga, né? Não desliga aqui, ó. Que é tão Eu fico importante, a gente não pensando- consegue eu fico desligar pensando, aqui. Não sei se você é assim, mas assim, eu fico pensando no amanhã. Ai, meu Deus, como tá que vai ser sofrendo amanhã? pelo Já amanhã. sofro pelo amanhã. Não, eu já estou no momento assim, porque o Miguel está saindo de uma intervenção precoce naturalística, né? Que era um modelo pautado de uma forma mais natural, as terapias. Ele está indo para um modelo mais, mais estruturado, né? Sim. Então, eu tenho que aprender essa coisa de novo. Aí eu falo, meu Deus, mas aí tem que trocar isso, trocar aquilo no tratamento. Então, você não desliga o cérebro, Não né? desliga. Você está sempre naquela rotação E a assim. gente precisa, porque senão uma hora a gente dá tilt. Precisa. Eu A já gente não pode comecei, chegar- porque eu não consigo dormir. a gente Essa não noite eu pode tava chegar nesse andando com o ponto. Dino lá embaixo. O Dino começou. O Dino é meu cachorro, tá, gente? É um maltês e ele desceu da cama, porque ele dorme com a gente, ele é do Bernardo, e ele desceu da cama e quando eu vejo, como o meu quarto tem madeira, então eu vejo ele descendo e a unhinha dele batendo no chão, né? Então ele quer fazer xixi. Então eu abro a porta, ele desce, depois ele sobe. Hoje não, eu desci com ele, fiquei andando no quintal. Gente, Nada eu não do tenho sono chegar, né? Aí eu vejo o Bernardo Existe, dormindo, eu vejo acho meu que marido existe até dormindo. estudos, né, que a maternidade, em geral, você só consegue alcançar seu sono mais normal depois que a criança faz 7, 8 anos. E a gente vai ser com quantos? Porque você acha maternidade atípica. Sei lá, coloca aí com 16, você vai ter um mãe sono. atípica, empresária, mãe solo, cuidando da casa. Não é mole, não. Mas olha, muito bom esse bate-papo. Eu Foi. acho que A gente precisa. ficaria mais algumas horas. Ficaria mais umas horas aqui. É muito importante. E quando eu e a Fernanda tivemos essa ideia e essa vontade do Bastidores da Vida Típica, foi trazer pessoas que vivem Sim, pessoas reais. reais. Porque tem muita gente que fala da gente. Quem precisa falar? Nós precisamos falar de nós mesmos. Né? Exato, e mostrar pra vocês como é que é o dia a dia. Como que é o dia a Que dia. tem muita mãe potência aqui, tem muita mãe capaz, muita mãe empresária, que vocês, por favor, contratem a gente. Fernanda, né? Fernanda Sim, e propaganda, porque, exato. gente, é um local, assim, de fala tão importante, né, meninas? Como eu falei no começo, eu sou muito, muito grata por esse convite. Fico à disposição, contem comigo sempre. vai ter várias pautas, vamos trazer Denise de volta. E são vários recortes aqui, né, gente, de tantos assuntos importantes e urgentes, né? Então, a gente tem que sempre estar muito bem conectada com as pessoas corretas e vocês, não tenho o que dizer, né, gente? É uma conexão. Ai, Coração. Dê, muito Obrigada, Dê. obrigada, Muito Dê. obrigada mesmo. Termina aí agradecendo o pessoal, Fê. A gente quer agradecer aos nossos colaboradores, ao Estúdio XPXT por ter cedido esse Incrível. espaço incrível, maravilhoso e super estruturado. Ao meu sócio também, por ser um dos nossos colaboradores e estar ajudando a gente aqui nisso. A Denise hoje por estar aqui com a gente, fazer um pouquinho da sua história, do seu conhecimento. Gente, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no YouTube. O Instagram é @Bastidores da Vida Típica Podcast. O YouTube é Bastidores da Vida Típica. Segue a gente lá, ativa o sininho, ativa as notificações, compartilha com todo mundo, ajuda a gente
a gente crescer. A nossa ideia é passar muito conhecimento para vocês, trazer sempre assuntos diferentes, legais, de pessoas que vivem aqui, de pessoas da área da saúde, de pessoas que podem agregar muita conscientização para a gente poder mudar aí o mundo como a gente puder. Então, muito obrigada. E até a próxima. Obrigada.